fragmentos de ovo, uma vértebra de dinossauro carnívoro, Heterópoda, e fragmentos não determinados. Isso está lá no roteiro. Ó, aqui eles têm um nível mais de cima. Vai soltando aqui. Tijolinho. É uma plano de clivagem que é diferenciado em função da granulometria, quando é mais fino ou mais grosseiro. Uhum. Ó, aqui, ó. Aqui é essa situação cruzada, com os linhos esverdeados, intercalado com o rosa. Então, essa certificação cruzada aqui está bem evidente, até pela própria cor. É toda essa camada aqui com a certificação cruzada. Seu basalto. Não. Percebam que essa camada ela vem aqui. Aqui a gente está acessando então um ponto bem abaixo dela, onde a gente tem classificação em plano paralelo. Lá no meio do circuito, depois volta a ter deposição súbita, sem fluxo de corrente. Tanto o verde quanto o vermelho era isso. O vermelho é mais fino. Ó, estão reparando que a gente está descendo na rampa aqui, né, da rua, está descendo a estratigrafia também. A gente está descendo sim. A gente estava lá no Cenozoico, lá onde estava os ônibus, lá no Quaternário, depois passou pelo Cretáceo, na formação Cretáceo superior, formação Beraba, aí em torno de 80 milhões de anos, agora a gente está indo para o Cretáceo inferior, lá no Hauteriviana, a 105 milhões de anos. Estamos aqui. Que rocha é essa aqui? Rocha do solo oceânico. Do outro lado também. Então, a formação dela. Esse ponto aqui, ela está coberta por raiz, enfim. A gente cavar um pouco aqui para achar, mas aqui é o basalto. E a formação beraba já temperizada, né? Por essa vegetação. Então aqui é a formação Serra Geral. Exatamente. Aqui é a Serra Geral. Daí para cima o beraba. Ó, aqui já é o Danilo Beraba, tô vendo essa classificação aqui. Então mais ou menos aqui. Por aqui está o contato. Aqui parece o último basalto. Aí a gente tem um contato entre uma rocha, aqui também, entre uma rocha magmática e uma rocha sedimentar. Então a gente tem contato entre rochas de natureza diferente. Isso faz com que necessariamente tem que ter um hiato aqui no tempo. A idade dessa aqui tem que ser muito diferente dessa aqui. Não há como haver uma deposição contínua logo depois de um ano e meio. É o acúmulo dessa rocha por cima da bacia do Paraná. E aqui é um Triângulo Mineiro, no oeste de São Paulo, onde houve maior acúmulo vertical desses basaltos, apresentou uma carga sobre a crosta tal, ela afunda, eleva pontos ao redor, serras que vão representar os limites da nova bacia Bauru. E aí esses pontos mais altos começam a se erodir.
E ao longo do tempo eles vão preenchendo essa depressão causada pela carga do basalto. Os basaltos têm uma idade de cerca de 130 milhões de anos, o pico dos derrames, e aqui em cima uma idade de cerca de 80 milhões de anos. Então passaram 40 milhões de anos entre o basalto chegar e esses arenitos se acumularem. Durante esses 40 milhões de anos, esses grãos estavam se acumulando, vindo das áreas dos altos estruturais ao redor. Da Serra Caixa, do Alto Rondonópolis, do Mato Grosso, aqui próximo, entendeu? E a formação Uberaba, ela é um equivalente temporal ao que é a formação da Mantina lá no oeste do Triângulo. Então, em prata a gente tem a formação da Mantina e em cima o membro chaporão a formação Marília. Aqui na porção leste, aqui em Uberaba, a gente tem a formação Uberaba e por cima o membro Serra da Galva ou Ponte Alta em cima da formação Uberaba. A formação Marília também pode se depositar em cima direto do basalto. Em pontos onde a formação Uberaba não se depositou porque era mais alto, depositou sempre onde é mais baixo, ou porque tenha sido erodida regionalmente. Mas nunca a gente vai ter quaisquer das rochas Bauru por baixo do basalto. O basalto sempre é o assoalho, o embasamento da bacia Bauru. Então, lá onde a gente estava, se a gente fosse olhar mais ainda abaixo, ia ter isso aqui. Ia ter isso aqui. Poderia continuar a sequência Serra da Galva, mas em algum a gente poderia vir encontrar essa aqui, mas ou não necessariamente, mas esse aqui sempre é encontrado. Uma profundidade que poderia estar aí a mais de 10, 20 metros. Não muito mais que isso. São as espessuras médias das rochas Bauru. Agora, o basalto, o seu depocentro, que é lá na região mais ou menos metade, centro da cidade de São Paulo, o depocentro da formação central cerca de 3,5 km. É muito basalto e caracteriza a formação Serra Geral como um dos maiores magmatismos de fissuras de todos os tempos na história da Terra. E esse basalto a gente conta também lá na África, no Gabão, do lado equivalente, lá na ruptura do Gondwana, né, e abertura do Atlântico Sul. Como o basalto é uma magmática, pode ser datada de maneira absoluta, por que não posso datar de maneira absoluta a rocha sedimentar? Alguém arrisca? Porque ela pode ter vindo, por exemplo, de lugares diferentes onde tinha uma idade geológica e ela foi arrastada para aquele lugar. Se você pegar ali a característica atômica lá de fragmento, ela vai representar o lugar de onde ela veio. Exatamente. A rocha sedimentar é um agregado heterogêneo, de rochas de diferentes origens. Então você não data o pacote de rocha, você data um grão, um mineral. E aí você vai datar a depender da área, da idade da área fonte. Agora aqui não. Quando você resfria, você vai aprender na estrutura cristalina alguns minerais radioativos, urânio, poderia ser também argônio, enfim, vários elementos radioativos que podem ser suscetíveis à datação. E a umidade só do seu extravasamento. Um conjunto homogêneo. Então, datando esse grão, eu estou datando quando toda essa camada extravasou. No momento onde o magma solidificou e daí qualquer perda dos elementos radioativos, perdas de prótons, raios beta, raios gama, de prótons, de elétrons, dos elementos radioativos aqui contidos, se dá a partir do momento que a estrutura cristalina prendeu. Então, e aí é aquela, vocês devem ter visto já na aula de geologia, datação. Viram isso? E por isso a gente só sabe que esse magmatismo não foi um evento único. A gente tem pontos com derrames
derrames basálticos com idades distintas, de modo que as lavas mais novas, as mais antigas, mostram que esses derrames duraram 3 milhões de anos. Não é um derrame contínuo, são pulsos. Durante 3 milhões de anos houveram pulsos de derrames basálticos aqui, então nessa porção do Gondwana, aqui lá na correspondente parte africana, e que acumularam todos os basálticos. Isso tem algumas implicações interessantes também, biogeográficas, a distribuição de alguns grupos de animais em relação ao norte da América do Sul e o sul da América do Sul, sugere que em algum momento deveria ter tido uma barreira. E esse momento pode ser exatamente esses derrames aqui, e formando essa barreira entre a porção patagônica e a amazônica da América do Sul. Isso explica um pouco a distribuição de alguns grupos de tartarugas, mas para outros grupos, no entanto, é um pouco ambíguo, de modo que isso não é uma explicação generalizada da biogeografia sul-americana. E aí, com a deposição do Bauru, aqui representado pela formação Beraba, animais que viviam nessas paragens deixaram suas carcaças e elas foram fossilizadas aqui. A formação Beraba é menos fossilífera do que a formação Marília, mas provavelmente por ser menos estudada. A formação Beraba tem uma exposição restrita aqui a essa porção leste do triângulo, ela só ocorre aqui em Beraba e Veríssimo. Na porção leste a gente não tem no estado de São Paulo, o que faz com que ela tenha tido acesso à pesquisa, um acesso mais restrito para os pesquisadores. Poucos que visitaram aqui esse porção do Triângulo Mineiro. A princípio não há nada na mineralogia que a faça ser menos fossilífera, em termos tafonômicos, preservacionais, do que a formação adamantina, de mesma idade lá do oeste do Triângulo, onde a gente tem, em São Paulo, onde a gente tem bem mais fósseis conhecidos do que da Uberaba. Comparar com a Marília não é muito próprio, porque são idades diferentes. Com a adamantina, então, a gente tem uma situação geoclimática parecida entre a Uberaba e a adamantina. Com a Marília já é diferente, mais recente. Então a comparação não é muito propícia, mais com a adamantina. E lá a gente tem bem mais fóssil que aqui. Isso pode ser apenas um esforço menor de prospecção considerável do que houve na adamantina, principalmente no estado de São Paulo, por obras diversas, pelo trabalho das universidades paulistas, estudo geológico, enfim. E é isso. Perguntas? O que é isso aqui então? Basalto. Arenita. De qual? Siltito argilito. Qual unidade estratigráfica? Formação Beraba, Bacia, Bauru. Uau! Então vamos voltar para o ônibus e seguir para Perópolis.